E aí, realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe a tag dos 50%. Uma tag literária que eu quero responder aqui com vocês para compartilhar um pouquinho com vocês, sabe, sobre as minhas leituras desse primeiro semestre de 2022. Fala, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu vou responder aqui com vocês a tag dos 50%. Esta é uma tag literária que traz várias perguntinhas bem bacanas que nos ajudam a refletir, sabe, sobre as nossas primeiras leituras do ano. Confesso que tem muito tempo que eu não paro para fazer essas reflexões a respeito da leitura, né? Eu acabo fazendo as minhas listinhas, vou lendo e não paro para analisar qual foi a minha leitura favorita ou mesmo para fazer um ranking das minhas leituras. Então, responder essa tag é uma maneira de me desafiar a parar, desacelerar e pensar a respeito, sabe, um pouquinho ali da minha listinha de leitura e também poder compartilhar com você um balanço de como têm sido as minhas leituras. Vocês sabem que eu gosto, né, de trazer um pouquinho desses balanços por aqui. A cada 2 meses eu tenho compartilhado quais são as minhas leituras do mês para recomendar, indicar para vocês também e principalmente para incentivar que vocês leiam mais também. E claro, também é uma oportunidade para recomendar literatura boa para você. Então fica comigo até o final do vídeo para você conferir e conhecer a tag, caso você ainda não conheça. Inclusive é a primeira vez que eu respondo ela aqui no canal e também para você conferir as dicas que eu vou acabar soltando ao longo do vídeo. Bora conferir as perguntinhas da tag então? Bora lá! A tag já começa com uma pergunta desafiadora. Qual é o melhor livro que você leu até agora? Confesso que eu tive uma certa dificuldade ali para separar o melhor, porque eu tive muitas leituras boas esse ano, então eu acabei separando 2 livros. O primeiro deles é uma ficção cristã chamada Calçados Confortáveis, e o meu segundo escolhido aí como favorito é o livro Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E por que eu fiz essas 2 escolhas? Estes foram 2 livros que me surpreenderam muito e que me pegaram muito ao ponto de eu não conseguir largar e devorar rapidamente, sabe? O primeiro é uma ficção cristã, onde nós acompanhamos as aventuras de 4 mulheres bem diferentes, com histórias muito distintas, que vão parar num retiro espiritual onde nenhuma delas queria estar, sabe? E ir para esse retiro espiritual é um divisor de águas na vida delas. Deus ministra ao coração de cada uma delas, transforma a realidade dessas mulheres de modo impressionante. E eu fiquei impactada com o modo como a autora conduziu a história, como ela conseguiu inserir a realidade desse retiro na história, como ela trouxe várias informações importantes a respeito de disciplinas espirituais que fizeram muita diferença ali na transformação dessas personagens, e como eu curto bastante estudar sobre disciplinas espirituais, eu amei ainda mais esse detalhe na história. Confesso que essa foi uma leitura que me pegou muito, eu curti muito o livro, curti muito como a autora foi desenvolvendo, então por enquanto é um dos meus livros favoritos desse ano. E o meu segundo favorito de 2022 é o livro Até Que Nada Mais Importe, onde o pastor Luciano Subirá nos encoraja a buscar a Deus como nossa prioridade máxima até que nada mais importe. Já falei desse livro algumas vezes aqui no canal e é um livro que me impactou, me abençoou demais e que eu recomendo para todo mundo também, porque vale muito a pena. E a segunda pergunta da tag é a melhor continuação que você leu até agora. E para essa pergunta eu não tenho dúvidas da resposta. A melhor continuação foi o livro Um Eco na Escuridão, da Francine Rivers. Esse é o segundo livro da série A Marca do Leão, onde nós acompanhamos as aventuras de Radassa, uma jovem judia que é levada, como escrava de Jerusalém para Roma, onde ela vai servir na casa de uma família romana. No primeiro livro a gente acompanha um pouquinho dessa ida da Radassa para lá, como que é como que é o processo, dela se habituar ali, dela se tornar uma cativa, porque antes ela era uma liberta, e principalmente nós acompanhamos o desenvolvimento da fé dela, porque apesar de judia, ela se converteu ao evangelho e ela segue as palavras de Cristo. Então é muito interessante acompanhar todas essas aventuras que ela vai viver lá. E nesse segundo livro a gente tem a continuação, que é surpreendente e impactante. Foi um livro que me fez roer as unhas e devorar rapidamente também, porque eu queria saber logo o que ia acontecer com a Radassa e o Marcos, que são os 2 protagonistas desses primeiros 2 volumes aí da série. Agora falta só eu ler o último volume, tô empolgada pra isso. E a próxima pergunta da tag é melhor leitura de livro lançamento, e a minha escolha para essa categoria é o livro Ela, a Imagem Dele, da Francine Veríssimo Walsh.
Esse é um livro sobre feminilidade bíblica que me encantou demais pela densidade e riqueza de conteúdo, bem como pela simplicidade e amor com que a autora conduziu esse livro e expôs esse conteúdo que é tão complexo, né? Escrever, refletir sobre feminilidade bíblica não é tão fácil assim. Existem muitos livros divergentes a respeito desse tema e a Francine se enveredou por esse caminho e produziu um livro muito bom. Nesse livro, ela nos convida a compreender o que é a feminilidade bíblica, o que Deus pensa a respeito das mulheres, quais são os propósitos dele para nós. Mas para isso, ela nos leva primeiro por uma jornada de conhecer, sabe, o coração e o caráter do nosso Deus, do nosso Criador. É conhecendo a Ele que nós podemos nos conhecer e identificar o que Ele tem em mente para nós mulheres. É um livro maravilhoso que me surpreendeu bastante também pela densidade, pela riqueza de conteúdo e pela simplicidade com que a autora expôs tudo isso. Fica facinho de compreender e a gente aprende muita coisa com essa leitura. E a próxima pergunta da tag é: o livro mais aguardado do segundo semestre? Eu não estou esperando por nenhum livro que vai ser lançado aí nos próximos meses. Na verdade, eu tô até um pouquinho desligada, sabe, de futuros lançamentos. Mas eu tô muito empolgada para ler um livro que acabou de ser lançado e que, inclusive, também é da Francine Veríssimo Walsh, que é o livro Bem Sei Que Tudo Podes, uma ficção cristã, onde a gente acompanha a Cecília, uma jovem cristã que acaba se apaixonando por um músico na internet. E quando ela tem a oportunidade de conhecer ele, as coisas começam a desandar. Não só na vida amorosa dela, mas em várias áreas diferentes da vida dela, como na fé, a vida pessoal, enfim. Esse é o primeiro livro de ficção cristã da Francine, que acabou de ser lançado, se eu não me engano, foi lançado aí em meados de junho, e eu tô muito empolgada para ler. Então ele não é um lançamento para esse novo semestre que nós estamos iniciando, mas é um livro que eu pretendo ler aí nos próximos meses, espero que dê certo. E a quinta perguntinha da tag é o livro que mais te decepcionou esse ano. E para essa categoria eu vou colocar o livro O Último dos Moicanos, do James Cooper. Esse é um livro americano, escrito no século XIX, se eu não me engano. E eu li ele porque eu sou apaixonada pelo filme. Mas esse livro me decepcionou bastante porque ele é muito diferente da história do filme. E como eu tive muito contato primeiro com o filme e gosto muito da narrativa construída ali no filme, eu tive dificuldade de lidar com a história do livro em si. Apesar do livro ser a história original, eu prefiro o filme. Pela primeira vez isso aconteceu, geralmente é ao contrário, eu prefiro sempre os livros do que os filmes. Mas aconteceu dessa vez e eu achei que a história do filme é muito mais fluida, muito mais gostosa, muito mais romântica do que a história do livro em si. Então esse foi o livro que mais me decepcionou aí em 2022. Já a próxima perguntinha segue aí num caminho oposto. Qual foi o livro que mais te surpreendeu esse ano? E para essa perguntinha eu separei 3 livros que eu gostei demais. O primeiro foi Esperança na Solidão, da Elisabeth Elliot. O segundo é o Pérola na Areia, da Tessa Afshar. E o terceiro é Se Pudesse Contar as Estrelas. Esperança na Escuridão é um livro de vida, né, de comportamento cristão, onde a Elizabeth nos fala sobre como nós podemos encontrar propósito, graça e alegria, mesmo quando nós estamos passando por um vale de solidão, mesmo quando nós nos sentimos fracas, cansadas e sozinhas. É um livro que falou muito comigo, que Deus ministrou muito ao meu coração, porque fala muito de deserto também, enfim. É um livro que eu gostei bastante e ele me surpreendeu muito. Eu não pensei que eu ia curtir tanto esse livro e aprender tanto com ele como eu aprendi. Já a minha próxima escolha é o livro Pérola na Areia. Esse livro me surpreendeu muito, é uma releitura da história de Raabe e a maneira como a autora conduziu a história, como ela construiu e como ela nos leva ali para os dias de Raabe, os dias de Josué, sabe, os dias ali da conquista da Terra Prometida, foi impressionante, eu curti demais. E o último foi um dos livros mais diferentes que eu li esse ano, Se Pudesse Contar as Estrelas, que é uma fantasia, né, uma ficção cristã do gênero fantasia, que faz uma releitura aí da história de Peter Pan. E eu curti demais esse livro, gostei bastante, então tá aqui entre as leituras que mais me surpreenderam em 2022. Já a próxima perguntinha da tag é novo autor favorito, e para essa categoria eu tive que escolher a Tessa Afshar, autora de Pérola na Areia, autora também de Colheita de Ouro, um outro livro que eu li dela esse ano. E eu a escolhi porque eu fiquei impressionada com a qualidade da escrita, com a maneira como ela constrói as histórias e também
com a riqueza de detalhes bíblicos que ela consegue trazer para suas narrativas. Os 2 livros que eu li dela são histórias que se passam em tempos bíblicos, né? Tem a da Raabe, Colheita de Ouro, passa ali nos dias de Neemias, e a riqueza de detalhes culturais, históricos e bíblicos que ela traz para a história é impressionante. A Tessa é teóloga e ela consegue unir bastante ficção, teologia e história bíblica, sabe? Eu gostei bastante da maneira como ela constrói as histórias e como ela relaciona tudo isso. E eu realmente fiquei impressionada e imersa nas histórias. Parecia que eu realmente estava ali no texto bíblico. Por exemplo, na história da Raabe, parecia que eu realmente estava vivendo ali nos dias de Josué, daquela batalha ali em torno de Jericó, né? Da conquista de Jericó. Eu fiquei impressionada e eu amei demais a escrita dela e pretendo ler outros livros dela no futuro. E a 8ª perguntinha da tag é livro mais diferente que leu até agora. E o livro mais diferentão assim que eu li esse ano foi o livro Duna, né? Uma história de ficção científica que se passa em um tempo muito distante do nosso, onde as pessoas habitam não só a Terra, mas outros planetas também, e além da raça humana existem várias outras raças. Nessa realidade distante, a água é um bem preciosíssimo, assim como outros elementos da natureza, e existem muitas batalhas, né, entre essas espécies diferentes para dominar esses elementos tão essenciais como a água. Esse é um livro bem complexo, ele é grandão, né, um calhamaço, e ele exige bastante concentração e bastante foco para você compreender os temas complexos que o autor vai desenvolvendo, como religião, política, cultura, enfim. Mas é um livro muito legal, muito gostoso de ler e que eu curti bastante. Então ele foi bem diferente de todos os outros livros que eu li, mas eu gostei muito da leitura e eu quero ainda esse ano ver se eu consigo ler pelo menos o 2º da série. Já a 9ª perguntinha da tag é seu personagem favorito mais recente. E para essa categoria eu não escolhi apenas um personagem, mas sim 4. As 4 protagonistas do livro Calçados Confortáveis são até agora as minhas personagens favoritas desse ano. Elas são muito complexas, muito diferentes uma das outras, mas por incrível que pareça eu consegui me identificar com cada uma delas, me encantar com cada uma delas e aprender um pouquinho com cada uma delas. E eu curti demais a maneira como a autora desenvolveu essas personagens ao longo da trama que ela construiu em Calçados Confortáveis. Então elas são as minhas escolhas para agora. Já a 10ª pergunta da tag é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Essa é uma pergunta complexa porque eu não choro com livros. Na verdade, eu chorei apenas uma vez e foi uma lágrima só, e foi lendo o livro Querido John. Eu sou chorona, mas por incrível que pareça, eu não choro com livros, não sei o que acontece. Mas esse ano eu reli um livro que mexe muito comigo. Ele não me fez chorar, mas ele me fez sentir muita pena da protagonista, me fez, sabe, ter empatia pela protagonista de novo, roer as unhas por ela, torcer muito por ela. E o livro que me fez isso foi Os Bons Segredos, da Sarah Dancing. Esse é um livro que eu já li lá em 2019 e é um livro que eu curto bastante. Ele não tem nada de extraordinário, sabe? A trama dele não traz muitos eventos extraordinários, é um livro até simples, mas é um livro em que a autora consegue, mesmo abordando questões ali do dia a dia da protagonista, ela consegue envolver a gente na história, sabe? E eu adoro a maneira como a autora escreve, adoro a escrita dela. Então, eu até reli um pouco para mais admirar a maneira como ela escreve esse livro do que a própria história. E a protagonista, ela sofre tanto, sabe? Ela passa por tantos desafios nesse livro, alguns desafios psicológicos, alguns problemas no relacionamento dela com os pais, alguns problemas em relação à falta de comunicação, de uma boa comunicação entre a família dela, que me fez torcer por ela, que me fez ficar angustiada em alguns momentos, que me fez sentir raiva dos pais dela, enfim. Então eu não chorei, mas foi o livro que me fez chegar mais perto das lágrimas. Já a próxima pergunta é oposta a essa, né? É um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E um livro que me deixou com o coração bem quentinho e muito feliz foi o livro Calçados Confortáveis, que eu já citei algumas vezes ao longo desse vídeo. Eu lembro que quando eu estava ouvindo ele lá pelo aplicativo da Penguin, eu fiquei torcendo pelas personagens, não conseguia parar de ouvir porque eu queria saber logo o final. E eu fiquei muito empolgada com a leitura, muito empolgada com o que eu aprendi durante a leitura desse livro de ficção. Então ele me deixou com o coração quentinho e me deixou feliz também. Eu curti bastante. Já a próxima pergunta é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. A verdade é que eu não assisti ao longo desse ano, né, nesses primeiros meses aí, nenhuma adaptação de algum livro que eu tenha lido recentemente.
Eu tenho que assistir Amor e Gelato, que foi recentemente lançado aí pela Netflix, mas eu tô com medo de assistir, porque só pelas imagens que eu vi, pelo trailer, parece que a história não ficou tão boa quanto o livro, e eu amo o livro Amor e Gelato, eu reli ele ano passado, falei dele aqui no canal. Então é um livro que eu preciso assistir ao filme, mas eu tô com medo de assistir porque eu acho que a Netflix estragou ali um pouco a história. Mas eu preciso assistir uma outra adaptação que eu tô muito empolgada para assistir, mas tô postergando aqui porque eu também tô com medo de ter dado ruim, que é o livro Amor de Redenção, que foi recentemente adaptado, né? Ele foi lançado nos Estados Unidos no finalzinho do ano passado e lançado aqui no Brasil recentemente, acho que há pouco mais de um mês. Eu preciso me organizar para eu ir ao cinema assistir e eu tô muito empolgada para assistir. Espero muito que tenha ficado bom. Ouvi muita gente falando bem, ouvi muita gente criticando também, principalmente lá na gringa, mas eu quero muito assistir. Amor de Redenção eu não li esse ano, eu reli ano passado, é um dos meus livros de ficção cristã favoritos. Então pensa, né? Eu quero assistir, mas também tô com medo de assistir. Eu preciso assistir e depois eu volto aqui pra falar com vocês o que foi que eu achei. Bora para mais uma perguntinha. Sua resenha favorita desse primeiro semestre pode ser escrita ou em vídeo. Eu não vou elencar aqui uma resenha, mas sim um vlog. O vlog de leitura do livro Se Pudesse Contar as Estrelas. Esse foi um dos meus vlogs favoritos. Principalmente porque eu curti muito o livro, foi muito gostoso ler uma fantasia cristã, que eu não lia fantasia há muito tempo. E durante esse vlog eu fiz um desafio de ler 1 hora por dia durante 7 dias. Então foi bem legal fazer esse desafio e a leitura também. É um vlog especial que se você ainda não assistiu eu recomendo, tá aqui nos cards. E eu curti bastante gravar, produzir e editar também, acho que ficou um material bem legal. Então é aí um dos meus vlogs de leitura favoritos desse ano. E a próxima perguntinha da tag é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Acredita que até agora eu não comprei nenhum livro físico em 2022? Não comprei nenhum. Esse ano eu estou lendo os e-books que eu tenho já no meu Kindle e aproveitei as minhas assinaturas também da Pilgrim e do Kindle Unlimited para garimpar aí, ler o máximo que eu posso de e-book. Inclusive, ler em e-book para mim rende muito mais do que livro físico. Eu tenho muito livro físico aqui que eu preciso ler e, sinceramente, eu tenho dificuldade para ler o físico, porque eu estou muito acostumada agora a ler em e-book. Então, eu não comprei nenhum livro esse ano ainda para dizer que qual deles é o mais bonito. Mas eu vou elencar aqui para essa categoria o livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que eu comprei ano passado, mas que eu li em março desse ano. O livro é maravilhoso, a mensagem do livro é maravilhosa e o próprio livro em si é muito bonito também. Desde a capa, que tem uma ilustração maravilhosa de um sorvete, a diagramação, a borda rosa, né, nas laterais. O livro é maravilhoso esteticamente também, então ele é um dos mais bonitos, inclusive, que eu tenho na minha estante. E pra gente ir finalizando aí, a tag termina com esta última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu não preparei nenhuma listinha aqui para compartilhar com vocês, porque eu mesma não estou fazendo uma listinha exata agora dos próximos 6 meses. Tem muitos livros que eu quero ler, eu tenho uma lista de livros para ler, mas sem data de prazo de validade, sabe? Eu quero ir lendo e eu vou escolhendo à medida aí que os próximos meses forem rolando. Mas nesse próximo semestre eu quero ler bastante ficção cristã, essa era uma das metas de leitura para mim esse ano. Já consegui ler muitos que eu queria, mas eu quero curtir mais alguns livros desse gênero nos próximos meses. E outro gênero que eu quero muito ler, que eu ainda não li esse ano, é dos clássicos. Na verdade, esse é um gênero que eu falei que eu ia dar prioridade agora em 2022, mas eu ainda não dei. E eu quero muito dar nos próximos meses, então vamos ver aí se vai rolar, se eu vou conseguir ler alguns. Inclusive, o desafio do Biblioteca Real, um desafio de literatura que eu criei aqui no Princesas Adoradoras, desse mês de julho, é a leitura de um clássico cristão, né? De uma ficção cristã que seja considerada clássica. Então eu vou trazer um pouquinho desse assunto para vocês no próximo mês e aí já vai me ajudar a bater essa meta aí, que era uma prioridade para 2022 e que eu preciso tirar do papel. Bom, esta é a tag dos 50%, espero que você tenha gostado. Foi a primeira vez que eu respondi ela e fiquei bem empolgada para responder. Confesso que foi bem desafiador para mim parar, sentar e, sabe, escolher os livros de acordo com as categorias. Não sei porquê, mas eu tenho muita dificuldade de fazer essas avaliações de um modo mais geral. Eu avalio livro por livro, mas eu não costumo fazer um ranking de leituras favoritas. Eu tenho um pouquinho de dificuldade aí. Então foi bem desafiador responder a tag, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem, eu posso respondê-la de novo ano que vem, ou mesmo no final do ano, para compartilhar as próximas leituras aí desse semestre que estamos começando.
Não vai embora sem me contar qual foi a sua leitura favorita do primeiro semestre de 2022, tá bom? Me conta aí nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, não é inscrito por aqui. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, gostado da tag e se Deus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!